Te damos las gracias precisamente porque hoy tú nos hiciste dignos de poder abrir los ojos y de poder, oh Dios, cumplir el deseo ardiente de nuestro corazón de estar adorando juntos en armonía con los hermanos en Cristo. Oh Padre, gracias por la provisión que tú nos has dado en este tiempo, con el cual nos permites poder, Señor, sustentar nuestras necesidades. Gracias porque todo don perfecto viene de ti. Señor, no hay nada que no obtengamos de parte tuya. Te pedimos para que esas ofrendas, Señor, que hoy se han recogido y que los hermanos han venido a depositar, sean multiplicadas, sean bendecidas y sigan, oh Dios, también bendiciendo a otros a través del ministerio de esta iglesia. Te pido también, Señor, de manera agradecida por el sermón de esta mañana. Señor, inquieta nuestros corazones con la predicación del mismo y permite, oh Dios, que, como dice tu palabra, oh Dios, no andemos ociosos, sino que podamos, oh Dios, aplicar a nuestras vidas y compartir con otros lo que recibamos en esta mañana. Gracias, bendito Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracia y paz, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Juan, capítulo 5, a partir del versículo de número 13. Esta es el último sermón de esta primera carta de Juan. Capítulo 5, versículos 13 hasta 21. Versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Queridos hermanos, ¿alguna vez han sentido que su fe es sacudida
confundida por las dudas, o quizás han experimentado momentos en los que el mundo parece tão abrumador que se perguntam se realmente podem manter-se firmes como clientes. Se vocês han hecho perguntas como essa, não estão solos. Muitos creyentes a lo largo da história han hecho essas perguntas. E me parece também que os primeiros cristianos a quienes Juan escreveu sua primeira carta enfrentavam desafios similares. Sua comunidade estava sendo infiltrada por falsos maestros que negavam verdades fundamentais acerca de Jesus. E esses maestros proveíam ideias que separavam a fé da conduta ética e questionavam a encarnação de Cristo. Em meio de esta confusão, muitos crentes certamente se perguntavam: como podemos estar seguros de nossa fé? Como sabemos que estamos no caminho correto? E ao chegar à conclusão de sua carta, Juan responde essas perguntas com claridade. E uma claridade, digo eu, extraordinária. Em los versículos 3 ao 21 do capítulo 5, Juan nos oferece 3 certezas fundamentais que podem sostener nossa fé, incluso em los tempos mais difíceis. E essas não são meras opiniões ou sentimentos passageiros, sino verdades sólidas, arraigadas em la realidade de quem é Deus e quienes somos nós em Cristo. E antes de explorar estas certezas, notemos que o propósito explícito que Juan declara no verso 13: essas coisas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Esse é o propósito de toda a carta de Juan. E a palavra sepais, ou o verbo, implica um conhecimento seguro, não uma mera esperança o desejo. Juan quer que tenhamos a confiança inquebrantável em nossa salvação. E essa seguridade não é presunção, é o fundamento necessário para uma vida cristiana vibrante. E dito isto, examinemos agora as 3 certezas que Juan nos apresenta para fortalecer nossa fé e ajudar-nos a viver com confiança e vigilância em um mundo que a menudo se opõe a los valores do reino de Deus. E a primeira certeza tem que ver com o hecho de que temos acesso direto a Deus através de la oração. E Juan empieza em esta primeira certeza que encontramos no verso 14 e 15, dizendo: e esta é a confiança que temos em Ele, que se pedimos alguma coisa conforme a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, em qualquer coisa que pidamos, sabemos que temos as petições que lhe hayamos hecho. Agora, pensemos um momento sobre esse privilégio extraordinário que essas palavras descrevem. O Criador do universo, o Deus Santo e Todo-Poderoso, nos escuta quando nós oramos. É isso que acaba de dizer Juan. Não só nos escuta,
sino que responde. El Criador del universo, el Dios Santo, justo, Todo-Poderoso, não só nos escuta, sino que nos responde. Isso não é uma audiência que devamos ganhar ou merecer. É um direito que temos como hijos de Deus. A palavra confiança que Juan utiliza aqui, originalmente se referia ao direito de cidadão a falar livremente em la Assembleia Pública. Então, como creyentes, temos esse direito de acesso direto ao trono de Deus. Sin embargo, hermanos, notemos a condição importante que Juan menciona. Se pedimos alguma coisa conforme a sua vontade. Ou seja, não é qualquer coisa que pedimos. Há uma condição: pedir segundo a vontade de Deus. E nossa confiança não está em que Deus hará qualquer coisa que pidamos, senão em que hará o que pidamos quando está alinhado com sua vontade. Isso não limita nossa oração, la eleva. Nos invita a buscar a vontade de Deus, a alinhar nossos desejos com os suyos, a orar como Jesus em Getsemane. Não seja minha vontade, senão a tua. E como sabemos qual é a vontade de Deus? Nós sabemos bem. A vontade de Deus la encontramos revelada em la palavra de Deus. E quando oramos segundo as promessas e princípios das Escrituras, podemos ter plena confiança em que Deus nos escuta e responde. Quando pedimos sabedoria, quando pedimos fortaleza para resistir à tentação, quando pedimos a graça de Deus para crescer em santidade, ou quando pedimos a salvação de los perdidos, estamos orando segundo sua vontade revelada. Essa certeza de ser escuchado por Deus transforma nossa vida de oração. Já não é rito ou ritual vazio ou último recurso desesperado. É uma conversação real com um Padre amoroso que nos escuta e nos responde. É um privilégio que nos dá a segurança em nossa relação com Ele. Devemos pedir segundo a vontade de Deus. Essa certeza de ser escuchado por Deus deveria hacernos com que, de hecho, nos acerquemos com confiança delante de Ele. Essa é a primeira certeza. Essa primeira certeza nos assegura que não estamos solos em nosso caminhar cristiano. Temos comunicação direta com Deus, que não só nos escuta, sino que atua em resposta a nossas orações segundo sua perfeita vontade. E agora veamos a segunda certeza que Juan nos oferece. A segunda certeza tem que ver com o hecho de que hemos sido liberados do domínio do pecado. Em los versos 16
hasta el verso 18, Juan aborda el tema del pecado con una perspectiva que puede resultar-nos sorprendente. El texto dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Aqui temos a segunda certeza que é fundamental. Como creyentes nascidos de Deus, hemos sido liberados do domínio do pecado. E isso não significa que nunca pecamos. Juan já deixou claro no capítulo 1, verso 8, que se decimos que não temos pecado, nos enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Lo que significa é que o pecado já não define nossa identidade, nem determina nosso destino. Pero Juan hace una distinción entre el pecado de muerte y el pecado que no es de muerte. Y esta distinción ha generado muchos debates a lo largo de la historia de la Iglesia. Algunos han sugerido que el pecado de muerte se refiere a pecados específicos particularmente graves. Otros, basándose en el contexto de toda la carta, creen que Juan se refiere a la apostasía total, el rechazo deliberado y persistente de Cristo que caracterizaba a los falsos profetas, a los falsos maestros que habían abandonado la comunidad. Ahora, hermanos, sea cual sea la interpretación exacta, y a mi perspectiva, la mejor interpretación sería la segunda. El mensaje central es muy claro. Lo que Juan quiere comunicar con esto es que existe una diferencia entre caer en pecado y vivir en pecado. Y el verdadero creyente no puede caer, quer dizer, puede caer, pero no permanece caído. Puede pecar, pero no practica el pecado como un estilo de vida. ¿Por qué? Porque el texto dice que aquel que fue engendrado por Dios le guarda. O sea, Cristo mismo nos protege del dominio del maligno. Y esa certeza tiene implicaciones prácticas y que son importantes para nuestra vida de fe, para nuestra caminata cristiana, para nuestra vida en la iglesia como cuerpo de Cristo. Juan nos llama a interceder por los hermanos que vemos caer en pecado. No debemos ser indiferentes ni condenar apresuradamente a estos hermanos. Nuestra respuesta debe ser la oración, pidiendo a Dios que les dé vida, que les ayude a que no esté metida en el pecado. Y esta intercesión refleja el corazón del Evangelio. Hemos hablado sobre el Evangelio en la escuela dominical. Y así como Cristo intercede por nosotros, nosotros intercedemos unos por otros. Entonces, de una manera muy práctica, Juan nos enseña que si vemos a un hermano en pecado, una de las cosas que necesitamos hacer es orar para que Dios le dé vida, para que Deus fortaleça a este hermano, para que permaneça firme em la fé. Depois, segundo a orientação bíblica,
vamos falar com este irmão, seguindo a orientação que temos no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Pero, antes de tudo, devemos orar por ele. Também nos oferece uma perspectiva equilibrada sobre o pecado. Por um lado, reconhecemos sua seriedade. Toda injustiça é pecado, dijo Juan en el verso 17. Como creyentes, nosotros no minimizamos ni justificamos ninguna forma de desobediencia a Dios. Por otro lado, no vivimos paralisados por el temor del fracaso moral. Tenemos la confianza de que Cristo nos guarda y que el maligno no puede tocarnos en lo más profundo de nuestro ser, donde reside nuestra nueva identidad en Cristo. Esta es la liberación del dominio del pecado que nos permite vivir con una confianza humilde delante de Dios. Humilde porque reconocemos nuestra continua necesidad de la gracia de Dios. Confiada porque sabemos que essa graça é mais poderosa que nossas debilidades. Não presumimos de nossa fortaleza espiritual, pero tampouco nos desesperamos por nossas caídas. Sabemos que nossa segurança não depende de nossas perfeições, senão da obra perfeita de Cristo que nos guarda. Essa segunda certeza nos assegura que o pecado já não tem a última palavra em nossa vida. Hemos sido liberados de seu domínio por el poder de Cristo que nos guarda. E, por lo tanto, podemos estar seguros, como disse Juan, no capítulo 1, verso 9, que se confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdonar a nossos pecados e nos limpiarmos de toda injustiça. Agora, veamos a terceira certeza que Juan nos apresenta. E essa terceira certeza tem que ver com o hecho de que pertenecemos a Deus em um mundo bajo el maligno. Isso vamos a ver em los versos 19 e 20 que nos dice: sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Deus ha venido e nos ha dado entendimento para conhecer al que é verdadeiro. E estamos en el verdadeiro, em su Hijo Jesucristo. Este es el verdadeiro Deus e a vida eterna. Aqui encontramos esta terceira certeza. Pertenecemos a Deus em um mundo que está bajo a influência del maligno. Aqui nós somos levados a pensar em la realidade de la caída. Vivimos de este lado de la caída e bajo la influência del maligno, pero sabemos que o Hijo de Deus ha venido. Isso nos dá esperança, nos dá essa certeza. E este Hijo nos ha dado entendimento para conhecer al que é verdadeiro. E estamos en el verdadeiro, en el Hijo, en Jesucristo. Como disse Juan en el texto que leemos. Juan não suaviza a realidade. Há um mundo que está bajo el pecado. E não pretende que o caminho cristiano seja fácil ou que o mundo seja neutral hacia os valores do reino. Com claridade contundente, Juan afirma que o mundo inteiro está bajo el maligno.
uno podría mirar o leer esa afirmación de Juan y decir, bueno, me parece una declaración muy pesimista, pero en realidad es una declaración muy realista. Así es el mundo. El mundo está bajo el pecado. Y Juan reconoce la verdadera naturaleza del conflicto espiritual en que estamos inmersos. Sin embargo, esta realidad sombría está contrarrestada por una verdad aún más poderosa. Sabemos que somos de Dios. Y esta expresión que Juan utiliza, somos de Dios, indica origen y pertenencia y lealtad. O sea, en otras palabras, nuestra origen está en Dios, le pertenecemos a Él y nuestra lealtad fundamental es hacia Él. Esa identidad es más definitoria que cualquier otra en nuestra vida. Es más definitoria que nuestra nacionalidad, nuestra familia, nuestra profesión o cualquier otra afiliación. ¿Y cómo podemos estar seguros de esta pertenencia? Juan nos da la respuesta. El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Cristo no solo nos ha redimido, Cristo nos ha revelado el Padre. Cristo nos ha dado la capacidad de discernir la verdad en un mundo lleno de mentiras. Y este entendimiento no es meramente intelectual, es un discernimiento espiritual que penetra hacia el corazón de la realidad. Pongamos un ejemplo aquí. Nosotros como hijos de Dios tenemos la capacidad de mirar la sociedad donde estamos inseridos y ver que la sociedad está llena de enseñanzas que son claramente contrarias a las Escrituras. Y como hijos de Dios podemos percibir esta enseñanza contraria a las Escrituras de una manera clara que los que no son de Cristo tienen. Y no solo conocemos al verdadero Dios, estamos en Él a través de su Hijo Jesucristo. Esa unión con Dios a través de Cristo es el fundamento más profundo de nuestra seguridad. No estamos simplesmente siguiendo un conjunto de enseñanzas o practicando una religión, estamos unidos al Dios vivo a través de su Hijo. Y este Hijo, declara Juan, es el verdadero Dios y la vida eterna. Y con esas palabras, Juan reafirma la plena deidad de Cristo, lo que viene defendiendo desde los primeros versículos de esta carta, contradiciendo así a los falsos maestros que la negaban. Y esta certeza de nuestra pertenencia a Cristo nos dá uma perspectiva transformadora sobre nossa vida neste mundo. Vivimos como cidadãos de um reino diferente, com valores e prioridades diferentes, em um mundo bajo el pecado. Não nos conformamos ao patrão de este mundo, pero tampouco nos aislamos de ele, como Jesus mesmo orou em Juan capítulo 17. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y nuestra pertenencia a Dios nos da
tanto a liberdade como a responsabilidade de viver como seus representantes em um mundo que necessita desesperadamente conhecer a verdade. Esta terceira certeza, meus irmãos, nos assegura de que, a pesar de las presiones y seducciones del mundo, nuestra identidad más profunda está segura en nuestra pertenencia a Dios. Isso nos dá a confiança para viver com integridade, reflejar a ética do reino, incluso quando estamos rodeados de valores contrários a los valores de Deus. Estas três certezas, nosso acesso a Deus em la oração, nossa liberação do domínio do pecado e nossa pertenência a Deus em um mundo barra el maligno, formam um fundamento inquebrantável para nossa fé. Pero Juan não termina sua carta com estas afirmações. Conclui com uma exortação urgente que devemos considerar. Versículo 21, mirem comigo como Juan conclui sua carta. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amém? O que temos aqui é uma breve exortação final. E essa breve exortação pode parecer abrupta ou incluso fora de lugar. Por que terminar uma carta tão profunda com uma advertência contra os ídolos? Porque Juan entende que a idolatria é a ameaça mais fundamental para as três certezas que acaba de estabelecer. En el contexto del primer siglo, los ídolos no eran solo estatuas en los templos paganos, representavam cosmovisões alternativas, lealdades divididas e falsas representações da realidade espiritual. E os falsos maestros que ameaçavam a comunidade de Juan promoviam, em essência, uma forma de idolatria, uma visão de Deus e uma visão de Cristo que contradizia a revelação apostólica. E hoje enfrentamos nossas próprias formas de idolatria. A sociedade em la qual vivimos ha distorsionado a visão de Deus que encontramos nas Escrituras. E, por lo tanto, estamos em la mesma condição. E essa exortação que Juan apresenta no verso 21 é relevante para nós. Quizás não adoramos estátuas, pero facilmente podemos dar a outras coisas o lugar que só Deus merece em nossa vida. O materialismo, o êxito profissional, a aprovação humana, o prazer, o poder, incluso buenas coisas como a família ou o ministério, podem convertir-se em ídolos quando ocupam o centro de nossa vida em lugar de Deus. Também existe a idolatria intelectual. Criar um Deus a nossa imagem, um Deus que se ajusta comodamente a nossas preferências e prejuízos em lugar do Deus verdadeiro revelado em Cristo em las Sagradas Escrituras. Em nossa cultura relativista, a tentação de remodelar a Deus segundo nosso desejo é particularmente forte. E a advertência de Juan é uma chamada à la vigilância. As três certezas que hemos explorado não são possessões,
automáticas que não podem perder-se, são realidades que devemos proteger celosamente, guardando-nos de todo lo que competiria por nossa lealdade suprema a Deus. Hermanos, quando honestamente miramos o contexto em que vivimos, vamos a reconhecer que vivimos em tempos de grande confusão espiritual. Muitas vozes competem por nossa atenção e lealdade. Em meio de esta cacofonia, as palavras de Juan nos oferecem um ancla. Podemos saber que temos vida eterna. Podemos estar seguros disto. Podemos ter confiança em nossa relação com Deus. Podemos estar seguros de que hemos sido liberados do domínio do pecado. Podemos descansar na certeza de que pertenecemos a Deus, incluso mientras vivimos em um mundo bajo a influência do maligno. E essas certezas não nos levam à la complacência, senão à la vigilância. E precisamente porque valoramos tanto nossa relação com Deus, estamos decididos a guardar-nos de todo lo que poderia comprometer esta relação. Precisamente porque apreciamos o privilégio da oração, buscamos conhecer melhor a vontade de Deus para orar mais efetivamente. Precisamente porque valoramos nossa liberdade do pecado, estamos atentos às tentações que poderiam enredar-nos novamente. E meu desejo, irmãos, é que essas certezas arraiguem profundamente em nosso coração. Que nos deem confiança quando dudamos, fortaleza quando somos tentados e claridade quando enfrentamos decisões difíceis. Vamos orar? Padre, graças por essa porção de tua palavra que acabamos de exponer. Pedimos tu graça e que através de tu Espírito seamos completamente moldeados por essas verdades que acabamos de considerar aqui e neste momento. Dependemos do Senhor. Somos limitados em vários aspectos para lutar contra o pecado, para manter perseverança em la oração, para vencer as dúvidas que muitas vezes há em nosso coração quanto à salvação, a certeza da salvação. Por isso, Padre, nos acercamos humildemente a Ti, nesse momento, pedindo que o Senhor mesmo nos ajude a estarmos seguros, como acabamos de escutar através das palavras de Juan. Que essas verdades estejam arraigadas em nosso coração e que assim podamos viver uma vida cristiana que refleje a Cristo Jesús. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje vamos